Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Vou ter que manobrar duas coisas. Talvez eu passe o slide com o microfone e fale... Não, vamos tentar. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar, então, como o título da palestra diz, segurança do trabalho além da norma, né? A gente ir além do que a legislação nos impõe, a gente ir além dos regulamentos, né? A gente ir além, né, do que a legislação nos cobra. A segurança do trabalho ela tem que ser entendida de forma sistemática. A gente tem que enxergar a segurança do trabalho como um sistema, não como um documento. Até agora, a gente trabalha com a segurança do trabalho como um documento, né? Cumprir um requisito legal, né? Cumprir uma exigência, né? Por quê? Um receio, muitas vezes, de uma multa, um receio de uma paralisação, né? De uma autuação. Mas esse não é o foco da segurança do trabalho. Segurança do trabalho, o foco dela é que nós possamos ir das nossas casas para os nossos trabalhos e para nossas casas retornar ao final do dia para os nossos entes queridos, inteiros, íntegros e saudáveis. Isso é o objetivo da segurança do trabalho. Ninguém quer sair de casa para trabalhar, né, e não retornar ou retornar faltando um pedaço. Parece pesado falar assim, né, faltando um pedaço, mas é que a realidade é essa. Segurança do trabalho não são tons pastéis, não são palavras fofas, são palavras duras que são necessárias, porque a gente está falando de vidas. Nenhuma vida vai ser igual sem duas pernas, nenhuma vida vai ser igual sem uma mão. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então, hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre segurança do trabalho com a experiência de alguém que conhece e vivencia no dia a dia quais são essas consequências. Eu vivo praticamente todos os dias as consequências do que não ter segurança causa. Então eu digo, pode parecer, como eu disse, um pouco duro, quando eu digo assim, pode perder um dedo, uma mão, um pé, um braço, mas isso é pouco. Isso é pouco comparado a perder a vida. Então a gente precisa, sim, encarar a segurança do trabalho com essa firmeza. Isso se faz necessário. A gente não pode tratar uma mera formalidade. Aqui eu trouxe um pouquinho só do panorama, né, do que a gente está falando. A gente está falando a nível nacional, a gente está falando aí em torno de 700 mil acidentes, isso comunicados. A gente sabe que tem subnotificação, então esse número é maior. A gente não pode se enganar também. Mais de 2.500 mortes em um ano. São 2.500 mães e pais de família que não retornaram para os seus lares após saírem para buscar o pão de cada dia. Não eram pessoas que estavam cometendo delitos, fazendo coisas ilegais. Não, eles estavam unicamente trabalhando. Então isso é um número muito alto dentre os notificados. Quando a gente fala das mortes é difícil ter a subnotificação, mas os acidentes sim. Acidente a gente tem muita subnotificação. E trazendo um pouquinho da realidade do Rio Grande do Sul, né, dados de 2024, 45 mil acidentes. E a gente tem aí em torno de 150 mortes ao ano. Isso também é muito, são números pesados. Quando uma pessoa, um integrante de uma família se vai, o problema não encerra ali, não encerra para a empresa nem para a família. A gente está falando de uma família despedaçada e uma empresa que vai arcar com esse custo, que é uma coisa que eu vou entrar mais à frente, é a questão do custo. O custo não se encerra com as custas funerárias, não, ele vai além. E aí a gente está falando de marca, a gente está falando de reputação, a gente está falando de treinamento, a gente está falando aí de um monte
né, de aspectos aí que compõem o custo oculto dos acidentes. Hoje eu vou, como eu disse, poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho do meu conhecimento e eu me sinto apto a falar isso por conhecer não somente o ambiente industrial, né, por já ter passado por indústrias pesadas, como a indústria siderúrgica, na produção de aço, né, ter vivenciado acidentes fatais com colegas próximos, ter trabalhado também na indústria automotiva, né, e ter percebido uma diferença cultural em relação à segurança muito grande, né. Isso a gente tem que ter em mente. As empresas elas têm que ter uma cultura de segurança. Quando eu digo que trabalhei na indústria siderúrgica, trabalhei no Grupo Gerdau, tenho para mim que uma das empresas benchmarking em segurança do trabalho. Não existe a questão de negociar segurança dentro da Gerdau. A segurança do trabalho, eu me recordo de um gestor que me dizia: segurança do trabalho não é prioridade, segurança do trabalho é valor. O valor não se negocia, prioridades podem ser ajustadas. Mas dentro da Gerdau nenhum resultado justificava uma operação insegura. Por mais que tu realizasse a operação e não acontecesse nada, igual tu seria penalizado, porque tu cometeu um ato irregular. Não fazer uma atividade com total segurança é um ato irregular. Então isso é uma questão cultural. Se me permitem, só vou tirar o casaco, o calor tá... Então, como eu falava, né, essa questão, né, cultural, né, e aí no momento que eu migrei para a indústria automotiva, foi um choque de realidade, a diferença cultural. Então, como eu digo, segurança não é uma questão de porte da empresa, não é um impedimento da atuação empresarial. A segurança do trabalho é cultura, independentemente do porte da empresa. Eu estou falando assim de empresas com um faturamento expressivo, né? A gente fala aí da casa dos bi, né? Então, mesmo assim, me deparei, né, com uma cultura completamente diferente, né? No ponto de, no momento, tempo de um episódio que fui até a fábrica, era na parte da pintura industrial, né? São componentes automotivos, e eu estava usando aliança no dedo, no quarto quirodátilo da mão esquerda. E aí fui interpelado por um colega que eu não poderia estar usando adornos, né, no momento da visita. O ponto é, vamos começar a analisar a situação. Eu poderia estar usando o adorno no ambiente industrial? Se eu fosse o operador da prensa, não. Mas eu não era o operador da prensa. Eu estava só em visita ao local. Então é aquela questão da conformidade pela conformidade. A regra é não usar adornos. Vamos advertir o funcionário. Isso não é comportamento seguro. Deixe-me dizer, isso é encheção, isso é lorota, isso é fazer de conta, isso é achar que está fazendo segurança. Não é. Enquanto quem está operando o equipamento, às vezes não está cumprindo as exigências. Então, o mais importante, do que interpelar, por exemplo, o gerente que está com um adorno, é ver se o operador do equipamento está fazendo a operação da forma certa, se está treinado, se está capacitado, se está qualificado. Isso aí é muito mais importante. Aí vem a questão também, mas é o exemplo. Tudo bem, pode ser, mas não é o que vai diferenciar. Não são medidas efetivas. É só o que demonstra um sistema punitivista. Fez um negócio errado, não, aquela coisa está arriscado, pisou fora da risca, toma. Resolve? Não resolve. O que é mais efetivo? É conscientizar. Então isso é só um exemplo assim que eu trago, porque
Às vezes o pessoal pensa, segurança do trabalho é para empresa grande, não é para empresa pequena, não é para minha realidade. Isso aí é coisa para multinacional. Não. Segurança do trabalho é para qualquer atividade empresarial, para qualquer atividade profissional, né? E aqui eu trouxe só algumas percepções que são comuns a gente encontrar, né? A gente já tem os EPIs, estamos em conformidade. Pronto, faça segurança do trabalho. Esse aqui são os mais míopes que tem. Outra coisa segurança é coisa de empresa grande. Aqui nunca aconteceu nada, por enquanto. E isso é custo, não investimento. Custo ele vai ver quando vier a ação civil, a ação trabalhista e, dependendo, a ação criminal. Se ficar comprovada a culpa dele, né, a negligência, dependendo se houver óbito, a lesão corporal ou homicídio. Aí sim vai ver o que é custo. Mas isso aqui é mais comum do que os senhores e as senhoras podem imaginar. E a gente vê muito, eu particularmente vejo muito isso dentro da perícia criminal, quando a gente chega nos locais, quase que inevitavelmente envolvendo óbitos, né, e a gente escuta esse tipo de explicação. Mas a gente tinha distribuído os EPIs. Ele foi enterrado com os EPIs? EPI resolve o problema? Não. Só ele não. Então fazer segurança do trabalho não é distribuir EPI, não é sair comprando EPI, não é passar o dia inteiro olhando catálogo de EPI para comprar EPI. EPI tem que ser o nosso último recurso. É quando não tem mais o que fazer que a gente vai adotar o EPI. A gente tem que pensar em sistema, a gente tem que pensar em organização, a gente tem que pensar em estrutura. Por último, se mesmo assim a gente não conseguir mitigar os riscos, aí a gente entra no campo dos EPIs. Mas ele deve ser o último recurso. A gente não deve depositar toda a nossa esperança nos EPIs. Não é por aí. E aqui eu convido vocês a pensar nessas 3 provocações aqui. A primeira, as atividades da minha empresa, elas estão estruturadas do ponto de vista de risco. Eu tenho clareza onde estão as principais exposições operacionais. E em caso de um evento, eu tenho evidências de que existia controle estruturado. Se a gente tem dificuldade, ou tem que fazer esforço para responder qualquer uma delas, sim, temos problemas. Isso aqui tem que ser natural. Isso aqui é natural como acordar e botar o chinelo de manhã. Se tu tem dificuldade para responder isso aqui, não está se fazendo segurança. O que a gente tem ali? 2 pessoas que resolveram sair para trabalhar e hoje vão morrer. Esse foi o objetivo deles ao saírem de casa? Não, né? Não foi o objetivo deles. O que a gente tem ali? A gente tem um trabalhador em cima de uma escada. Não se preocupem que eu não vou ao longo da palestra falar em nenhum momento número de NR, artigo, nada disso. Como eu disse, é além da norma. Mas sim, isso aqui é um trabalho em altura, tá? Ele está acima de 2 metros do pavimento inferior, né? E tem risco iminente de queda, tá? É indiscutível. Mas não vou entrar nesse mérito. Ele se sentiu seguro, confiante para subir numa escada e trocar uma lâmpada. Uma atividade, nível de complexidade muito baixo. Mas aí o que acontece? Opa! Morreu. Ele não voltou para casa.
Tinham pensado que isso podia acontecer quando foram fazer a atividade? Certamente não, senão ele não teria subido na escada. Então, o que é isso? Análise preliminar do risco. Não foi nada avaliado, não avaliaram o cenário, não pensaram no que podia acontecer. Só vamos fazer. Sim, ele morreu. É óbvio que vai dar coisa errada, né? Não precisa nem dar o play. O pessoal às vezes acha que está no circo, não no canteiro de obra. Só que eles não são treinados para isso, diferente dos malabaristas, né? Dos trapezistas. Aqui não. Mas ele não morreu. Ele fraturou as 2 pernas. Ficou barato, né? Ficou barato. Então, segurança, assim, pessoal, é muito mais do que cumprir norma. Cumprir norma é o básico. É o arroz com feijão, é o café com leite. É aquela coisa mais trivial que tu tem que fazer. Por que tu tem que fazer? Porque é uma norma, é uma imposição legal. O poder público disse, tem que fazer, a gente faz. Mas isso não é suficiente para garantir a nossa segurança. Tá? Eu digo nossa porque eu também sou trabalhador. Né? Então, quando a gente sai, né, para fazer um trabalho, inclusive tem a prestigiosa presença de alguns colegas meus aqui do IGP, a gente sai para fazer um trabalho, primeira coisa antes de iniciar uma perícia, a gente avalia se nós temos segurança para executar a nossa perícia. Se a gente não tem condição segura de adentrar num estabelecimento, num local, a gente não executa a perícia. Né? Eu faço consignar no laudo que a gente não se sentiu seguro, que não existiam as condições mínimas e a gente não se põe em risco. Isso seja questão de segurança pública ou seja questão, por exemplo, estrutural, de uma edificação. Então, muitas das vezes, quando a gente precisa acessar, né, edificações sinistradas, né, com incêndio, desmoronamento, enfim, a gente só adentra depois que a gente tem, né, uma avaliação de risco. Então, isso é ir além da norma. Então, são 2 abordagens que a gente tem que ter em mente. A abordagem meramente baseada na conformidade, e a abordagem baseada em gestão de riscos. A conformidade, cumprimento das normas. Isso aqui não é diferencial nenhum. Isso aqui é o básico, tem que ser feito. E tem que ser bem feito, porque é o básico. E a ação baseada na gestão dos riscos é a gente agir preventivamente. A gente conseguir se antecipar e evitar que os acidentes ocorram. Não ter uma postura reativa, mas a gente conseguir ser proativo. Isso aí é fundamental. E aqui eu trago aqui essa comparação, que é justamente, né, esses estágios diferentes de maturidade das empresas. A gente tem empresas aí que elas estão, vamos dizer assim, numa conformidade básica. Elas atuam mais com um checklist reativo, vai lá, acontece alguma coisa, vamos verificar se nós temos tais e tais requisitos. Bom, ok, mas ela está reagindo a uma coisa que aconteceu. Ela não está sendo estratégica, ela não está sendo preventiva. A gente tem depois também uma outra situação, que é quando a gente fala da conformidade avançada. É aquela empresa que ela tem tudo padronizado, tem POPs, procedimentos operacionais padrão para tudo, né? Tem procedimento operacional padrão para troca de papel toalha, procedimento operacional padrão para troca de lâmpada. Muito bonito, ótimo.
É bom ter, tem que ter tudo padronizado. Não é ruim, é bom, mas não é o suficiente. Não é o que faz a diferença. Isso é o que? Para não ter uma autuação, para não ter uma multa, mas isso não vai evitar acidente. O que vai evitar acidente é comportamento seguro. Isso não gera comportamento seguro, não cultiva a ideia do comportamento seguro. Muitas das vezes isso torna o público operacional refratário à ideia de segurança, porque passa a enxergar como algo extremamente burocrático, algo extremamente pesado, algo que vem penalizar ele, vem dificultar a execução das suas atividades. Então, quando a gente tem essa burocracia exacerbada, a gente acaba afastando o trabalhador do espírito de segurança. Não adianta a gente querer fazer segurança se os trabalhadores não quiserem. Eles precisam comprar a ideia. Então a gente precisa desenvolver uma cultura. E essa cultura começa onde? Começa na alta direção. Da alta direção a gente cascateia para as direções, para as gerências, até a gente chegar em público operacional. Mas se a gente não tiver o exemplo sendo desdobrado lá de cima, e na questão do comportamento, a gente não consegue criar um ambiente de fato preventivo, que eu coloco aqui, quando a gente tem uma alta formalidade e um baixíssimo risco residual, que quando a gente tem a proteção estratégica. Esse seria, vamos dizer assim, o suprassumo da maturidade de uma empresa. Quando ela tem esse pensamento estratégico, que ela não depende de um supervisor, que ela não depende de uma fiscalização, ela não depende do medo do trabalhador sofrer uma advertência. É algo natural para ele. Ele se sente encorajado, ele se sente empoderado para ter o comportamento seguro, muitas das vezes se recusar a executar uma atividade em que ele não se sente apto. Isso não vai acontecer numa empresa onde a gente não tem esse grau de maturidade. O empregado ele não vai se sentir seguro, entre aspas, por exemplo, de recusar a execução de uma atividade. O meu superior mandou, eu preciso do trabalho, eu executo. Nunca aconteceu nada, até o dia que acontece. Numa empresa madura, ele vai dizer, não, eu vou me recusar a fazer essa atividade. E o chefe dele vai perguntar, tudo bem, o que tu precisa para te sentir seguro? E eles vão avaliar juntos o cenário, as ferramentas, os equipamentos, tudo que tem relacionado àquela atividade e vão sanar o problema para ele poder executar em segurança. Mas isso aí é algo que a gente precisa construir, não é toda empresa que chega nesse nível. Eu trago essa experiência da Gerdau, mas esse tipo de comportamento seguro foi algo que levou, a empresa investiu aí em torno de 20 anos para desenvolver esse tipo de sentimento. Eu lembro até hoje de uma festa de final de ano, lá na usina de Sapucaia do Sul, em que um operador, ele abordou, nada mais nada menos que o Dr. Jorge Gerdau, na época presidente do Conselho de Administração da empresa. Abordou ele dizendo, Dr. Jorge, o senhor está com um sapato inadequado aqui no ambiente industrial. Ele abordou o dono da multinacional, o operador da máquina que fazia pregos. Ele levou uma advertência? Não. Ele recebeu depois um reconhecimento por comportamento seguro do próprio Dr. Jorge na festa de final de ano. Então, não interessa quem é a pessoa. Era o dono da multinacional. E mesmo assim ele foi abordado. Ele foi refratário à abordagem? Não. Ele ficou agradecido pela preocupação do operador com a segurança dele. Isso é cultura de segurança, onde todo mundo está preocupado com a segurança do colega e quando é abordado não se sente impelido a revidar, não se sente diminuído, menosprezado, nenhuma dessas coisas. Se sente agradecido. Por quê? Porque vê que tem alguém que se importa com ele.
Isso é comportamento seguro. Tá? Por isso que eu digo, o nome da nossa conversa de hoje é Além da Norma, porque nenhuma norma trata disso que a gente está falando. Nenhuma norma trata de comportamento seguro. Tá? E empresas que têm cultura de segurança e mesmo assim não têm todas essas conformidades normativas, elas têm menos acidentalidade do que as empresas que têm mera conformidade. Porque o que faz diferença é o comportamento, não é o melhor EPI, não é o EPI mais caro, não é isso, é comportamento. Isso é o que faz a diferença. Aqui só alguns dos riscos, né, que frequentemente não são identificados, né, na maioria das empresas. A gente tem muitos perigos que ou eles não são avaliados, né, ou são subavaliados, ou eles sequer são avaliados. Por quê? Não é por negligência, é por falta de conhecimento mesmo. Nem se conhece aquele risco. Quando acontece um acidente, geralmente nunca imaginei que isso aconteceria. É geralmente o que a gente escuta. Geralmente, quando eu chego em locais para fazer uma perícia e eu vou conversar com os envolvidos, sempre eu escuto assim: a gente sempre fez assim, nunca tinha acontecido. Faz 30 anos que eu trabalho dessa forma. Uma hora a sorte acaba, né? E geralmente não é legal. Outros riscos que a gente encontra: documentação falha. Né? A gente vê às vezes avaliação de risco de posto de trabalho, de função, que nem existe mais, tá? Que está desatualizado. Tá? Isso aqui é um risco mais normativo, não especificamente de acidentes. Tá? Mas equipes sem preparo também é um risco que a gente vê aí muito sério. As equipes às vezes são treinadas no papel, mas não são efetivamente treinadas, elas não estão aptas. Elas ouviram uma explicação de alguém, assinaram uma lista de chamada e go horse, né? Que a expressão de gerenciamento de projetos, né? Vai, te vira, deu. Então, isso não é estar treinado, isso não é treinamento. Então, equipes que não têm treinamento são um risco absurdo, né, para a ocorrência de acidentes. Né? E outro risco muito grande que a gente tem é a cultura do silêncio, né? Que é as pessoas enxergarem um risco, algo que não foi mapeado, mas por receio de não serem, vamos dizer assim, bem recebidas, né, não comunicam. Não, mas se eu for lá falar para o patrão, ele vai achar que eu estou procurando problema. Vou ficar quieto na minha. Aí dá um tempo, um colega sofre um acidente. Isso é a cultura do silêncio. O que a gente vê aí? A gente vê uma situação de comportamento nem um pouco segura. A gente vê as próprias pessoas receosas de cuidarem umas das outras. É um risco um pouco difícil da gente identificar, mas é um risco bastante importante. Por que eu digo difícil de identificar? Não é numa fiscalização que isso vai ser percebido. Isso aqui é no dia a dia. Quem é que vai perceber isso aqui? Quem é que vai se mostrar apto a ouvir as reivindicações, as informações? São os gestores. É ele que vai mostrar que ele está disposto a ouvir, que ele está aberto a receber essas comunicações. Não é mandar um e-mail para os funcionários: o que vocês virem de errado podem me comunicar. Isso aí não vai resolver. O fato é tu ter a tua caminhada junto no chão de fábrica, no chão do teu estabelecimento, estar próximo do teu colaborador e te mostrar que tu está aberto a escutar, a receber esse feedback dele para poder tomar as ações necessárias. É aí que tu consegue quebrar essa cultura do silêncio. Aqui eu trouxe só algumas principais, né, dessas falhas aí, em decorrência daqueles riscos, né, que são os programas ou que estão desatualizados ou muitas vezes nem existem. Né? Eu já tenho um colega meu aqui que vai lembrar, sempre que a gente chega, principalmente em
Em obras, né, eu peço, né, a presença do profissional legalmente habilitado responsável pela obra, ele nunca está. E quando eu peço o PPRA, né, quando eu pedia, também nem sabia o que era. Teve uma vez até que me perguntaram se era um partido político. Tá? Então, e aí até esse colega um dia me falou, João, por que tu ainda segue perguntando? É porque eu tenho esperança de um dia perguntar e me entregarem. Não que isso fosse resolver, mas só mostra que se não cumprirem o que é normativo, não posso esperar, né, que cumpra, né, a questão da gestão. Tá? Que hoje a gente nem vai mais falar tanto do PPR, tá? Né, a gente vai falar muito mais do PGR, que esse sim foi um grande passo. O PGR, o GRO, né? Eu vou explicar o que são essas siglas, mas elas são legais, não são siglas chatas, são siglas boas. Tá? Outro probleminha, a questão dos EPIs sem evidência de uso, sem treinamento. É aquela coisa que eu disse, compra o EPI, entrega, assina quem recebeu, go horse, vai, te vira. Isso aqui é um problema, é um problema bem grande. Isso aqui é muito importante. A ausência da análise de risco por função. Às vezes a gente vê análise de risco genérica. E num único estabelecimento basta fazer uma visita, a gente vê que tem mais de uma função, várias funções, vários cargos, ou às vezes não, o pessoal tenta se proteger na questão do cargo, mas cargo é uma coisa, função é outra. Eles podem ter o mesmo cargo, mas desempenham funções diferentes. A análise de risco é por função, não é por cargo. Então bota lá uma mesma nomenclatura, o mesmo CBO para todo mundo e deu para bola. Resolvi meu problema. Fica mais fácil a parte normativa? Fica. Mas tu não está analisando os riscos adequadamente por função. Cada função tem os seus riscos e eles são diferentes. E o grau de exposição é diferente. Então isso aí, essa questão da ausência da análise de risco por função, tá? É um ponto muito, muito sensível, e que, via de regra, a gente enxerga muito isso nos casos que tem ocorrência de acidente. E a gestão sem envolvimento da liderança. Então, não ter a liderança próxima, ter aquela liderança de escritório. Isso aqui é um problema. Para a segurança, isso é um problema. Então, não estar próximo. Isso aí, no momento que as pessoas entenderem, os tomadores de decisão dentro das empresas, entenderem que isso é um tiro no pé, as coisas vão melhorar bastante. A gente não pode terceirizar. Segurança do trabalho tem que vir da alta direção. O exemplo tem que vir da alta direção. Não adianta, eu tenho uma equipe de segurança na minha empresa, eu tenho um técnico, eu tenho um engenheiro de segurança do trabalho. Só isso não resolve. É ótimo? É. Mas se tu só delega e só terceiriza isso, tu não demonstra que tu está comprometido. Tá? E sempre que eu falo de comprometimento, eu lembro sempre do restaurante, um restaurante que se chama Pernil com Ovos, que ele foi aberto por 2 amigos, um porco e um frango. Só que o porco viu que ele tinha problemas e disse, cara, eu tô fora do empreendimento. O frango ficou meio desgostoso, mas por quê? Porque eu tô comprometido e tu tá meramente envolvido. Isso é o pernil com ovos. Então, o dono tem que estar comprometido. Senão, o funcionário vai ver que ele está meramente envolvido ou que ele nem está envolvido. A segurança é comprometimento. É skin in the game. Tu tem que botar a tua pele para jogo. Tu tem que estar lá junto. Tu tem que saber o que tu está exposto. As pessoas que tu contratou, que tu paga o salário, tu tem que conhecer a realidade que elas enfrentam. Isso é skin in the game. Tu tem que ver a experiência junto.
Aí tu ganha muito mais do que respeito, admiração da equipe. E tu te coloca junto no mesmo patamar. E como é que se analisa uma atividade para saber se eu posso fazê-la de forma segura? Claro que aqui bem ilustrativo, tá? Porque eu prometi que não ia fazer uma fala muito técnica, nada chato, mas é que para o engenheiro já é um pouco difícil isso. Então eu estou me esforçando para não ser cansativo. Mas a gente primeiro tem que entender, né, qual é a atividade que eu estou avaliando. Então, o que precisa ser feito? Uma vez que a gente tem claro qual é a atividade, a gente começa a ver os riscos. Então, a nossa atividade pode ser, sei lá, operar uma máquina de corte. Beleza, operar a máquina de corte. Risco. Máquina de corte tem partes móveis. Então, um risco, entrar em contato com as partes móveis. Consequência, perder os dedinhos. Não vai mais poder cantar a música da Eliana, tá? Vai perder os dedos. Essa é a consequência se o risco não for mitigado, tá? Controle. O que a gente vai ter que fazer? Capacitar, padronizar e controlar. Tá? Então, como é que vai ser feito? Vamos usar luvas. É uma máquina de corte. Ela provavelmente vai cortar a luva. Então não é por aí. Vamos botar proteção. Impedir o acesso à parte cortante. Já começa a ficar mais interessante. Vamos colocar um sensor de proximidade. Qualquer coisa orgânica que se aproxime, ela desarma a máquina. Melhor ainda. Também tem que pensar em dispositivos que impeçam pessoas mal intencionadas de burlar o sistema. Sim, a gente precisa pensar nisso também. Porque eu estou falando tanto de segurança do trabalho, que a gente tem que ter um comportamento seguro, enfim, mas também não vamos fechar os olhos que sim, a gente tem pessoas que são mal intencionadas. O que elas querem? Minimamente se machucar para pleitear uma indenização. É feio? É errado? Acontece? Sim. Então a gente também tem que estar preparado para isso. Não estou dizendo que o empresário tem que ser bonzinho, né? O pai de todos. Não. Ele tem que ser responsável, mas ele também tem que ser inteligente. Ele não pode ficar exposto a esse tipo de conduta, que sim, a gente sabe que existe e a gente tem que se proteger disso. Então, muitas das vezes, equipes que trabalham com segurança não só tem que garantir a operação segura do equipamento, mas também tem que blindar o equipamento de ações de pessoas mal intencionadas. Isso torna muitas vezes o quê? O equipamento mais caro do que ele poderia ser. Às vezes as proteções para evitar burlas são mais caras que as proteções de segurança. Quando a gente vê um equipamento, vai cotar um equipamento, isso me lembra, principalmente lá na Bruni, na indústria automotiva que eu atuei, a gente ia cotar alguns equipamentos, por exemplo, da Alemanha, e quando eu começava a mandar todos os requisitos que eu precisava, que era praticamente a NR12 inteira, os alemães me respondiam assim, tá, mas quem é que vai botar a mão aí dentro? E eu disse, aí na Alemanha não botam a mão? E ele, não, de jeito nenhum. Deixa essa conversa para outra hora, porque para eles era algo inconcebível. Como alguém vai botar a mão aí para perder um dedo e não trabalhar mais? Então, aqui é Brasil, né, meu amigo? Aqui é Brasil. Então a gente tem que viver a nossa realidade. E a nossa realidade é essa, né? Resultado, essa máquina na época era uma máquina de corte tridimensional. Ela inicialmente começou em 350 mil euros. Depois de todas as customizações que eu pedi, ela fechou em 1 milhão e 50. A mesma máquina, só que com as adaptações para segurança e burla. Por isso que é tão caro. E aqui é um ponto que eu
eu gosto bastante e eu vejo que tem bastante gente da segurança do trabalho aqui, isso eu fico bastante feliz, e o pessoal deve saber, que a gente tem uma norma, que é a primeira, a NR01, que ela foi revisada recentemente, 2019, isso, 2019, entrou 20, e ela vai entrar em vigor do ponto de vista de poder ser fiscalizada, ser cobrada a fiscalização, agora no final desse mês. Se eu não me engano, acho que é 26, eu acho a data. É 26? 26 a gente pode, vamos dizer assim, ela pode começar a ser cobrada. Né? Então pode chegar lá um FT do Ministério do Trabalho com a sua pranchetinha, né? E aí, cadê o GRO? Como é o GRO de vocês? Que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Cadê o PGR de vocês? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PPRA foi engolido pelo PGR. Isso é ótimo. Porque PPRA era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E agora no PGR a gente tem muito mais do que isso. E dois caras que entraram e que são muito importantes. Fatores organizacionais e psicossociais. Isso são riscos no trabalho também. Então, isso aqui são riscos tanto para acidentes quanto para doenças ocupacionais. E aí, o que é isso? Carga de trabalho, turnos, pressão, cobranças, todo esse tipo. O que quer dizer isso? É a organização do trabalho. É a forma como tu faz a gestão da tua empresa, agora ela se configura em risco para o teu trabalhador. Então, do jeito que tu organiza a tua atividade empresarial hoje, ou às vezes que tu não organiza, é daquele jeito, sempre foi, eu só vou fazendo igual, pode estar se configurando num risco ocupacional. E que sim, daqui a pouco, se o teu trabalhador, o teu funcionário pode ter um adoecimento, pode estar ligado a uma questão laboral. Vai ser considerado uma doença ocupacional. Isso pode entrar, vai impactar no teu FAP, vai impactar na tua RAT, e aí dói no bolso. Então, quando a gente tem acidente, quem trabalha nessa parte sabe, quando tem acidente, a RAT todo mundo paga, né? Todo empresário paga a RAT, 1, 2 ou 3%, dependendo, né, do grau de risco da atividade. Mas o FAP, ele é um multiplicador que vai mudar o valor da RAT. Então, uma empresa que é extremamente segura, ela pode reduzir a metade o valor da RAT que ela tem que pagar. E uma empresa que não é segura, ela pode ter o valor da RAT dobrado, por não ser um ambiente seguro. Isso é o que a NR1, ela, com essa revisão, ela promoveu uma reforma, assim, não é nem ampla, é estrutural do sistema de segurança, saúde e segurança do trabalho no nosso país. Porque hoje a gente tem, né, no guarda-chuva do GRO, a gente tem o PGR, a gente tem o inventário de riscos, e aí a gente tem o GRO não mais como um documento, uma pasta que vai chegar lá o fiscal do Ministério do Trabalho e tu vai correr lá naquele armário empoeirado para puxar uma pasta. Aqui, ó, eu faço segurança. Não é isso. O GRO é um sistema de gestão, ou seja, ele está sendo continuamente retroalimentado, ele é um sistema vivo, ele é um sistema de gestão. Ele é algo que está sendo continuamente, revisado e atualizado. Não é mais aquela pasta de documento amarelado lá dentro do armário. Acabou isso aí. Isso ficou para trás. E isso a NR1 vai nos ajudar porque ela vem cumprir o seu papel de imposição normativa. Tem que mudar. Ponto. Quem não mudar, paga. Ou para. Então aqui é a grande virada de chave,
né, para a gente enxergar a segurança do trabalho de fato como um sistema. É o que a NR1 tenta fazer, né, com a criação do GRO e o próprio PGR. Essa parte aqui costuma ser a parte motivadora. Geralmente, as pessoas param só aqui nessa parte, mas às vezes esquecem desses outros aqui, e principalmente desse terceiro bloco. Porque quando a gente tem um acidente, a gente tem o afastamento daquele trabalhador, a gente tem o custo de repor aquele trabalhador, a gente tem os custos do atendimento médico, o atendimento hospitalar, dependendo o custo funerário também. E a gente tem também o impacto no FAP, tá? Que é o fator acidentário. Quanto mais acidentes a gente tem, mais sobe o FAP, mais multiplica a RAT, mais a empresa paga todos os meses. Então, tu tem esse impacto aqui. A gente tem, né, os custos, vamos dizer assim, jurídicos. Eventualmente vai ocorrer uma ação, muitas das vezes assistida por um sindicato, ou a própria pessoa, ou familiares. A gente vai ter multas, a gente vai ter os honorários dos advogados. Tudo isso aqui é custo para a empresa por causa de um acidente. E a gente tem esses custos aqui que eu costumo dizer, né, são os custos quase que invisíveis, porque tu tem uma queda de produtividade no primeiro momento, tu tem um abalo da moral da tua equipe quando ocorre um acidente. Todo mundo fica retraído quando perde um colega. A equipe não volta a trabalhar do mesmo jeito. Ela precisa de um tempo para se sentir segura de novo, para voltar. No primeiro momento todos pensam, perdi meu colega, quem me garante que não vou ser eu o próximo? Então tu paralisa. Tempo parado custa dinheiro, e não se leva em conta isso. Então, outra coisa, dano à tua imagem. Às vezes tu leva anos para construir uma reputação, mas tu pode destruir ela num evento. Então isso aí é um ponto muito importante. Esses custos ocultos de um acidente, a gente estima em 4 vezes o custo dos custos visíveis, que é o custo direto. Costuma ser 4 vezes maior na média. Então, os nossos custos ocultos. E as responsabilidades, eu tinha comentado, acho que lá no início, a gente pode, sim, sofrer as responsabilizações nas 3 esferas. A gente pode ser responsabilizado civilmente, na esfera trabalhista e também na esfera criminal. Então, não encerra, muitas das vezes não encerra só na indenização. Dependendo, o gestor da empresa, se comprovada a negligência, ele vai responder ou por lesão corporal ou homicídio culposo, que tem penas de reclusão. Então, responde pessoalmente. Não é o CNPJ, é o CPF que responde. Então, isso é importante. Situações em que sai o CNPJ de cena e entra o CPF. Então, geralmente, quando entra o CPF, a gente costuma ter mais atenção. Isso aqui é importante. Não que isso seja ruim, não é ruim. É só o cenário, não é juízo de valor. Aqui eu só estou comentando as responsabilizações possíveis. Mas como é que se faz essa gestão da segurança, que eu tanto estou falando? Fazer a gestão, não cobrar somente normas, enfim. A gente tem ali 4 processos que são fundamentais. O primeiro deles é a gente conseguir identificar os riscos. Então, é a gente mapear as atividades e conseguir identificar quais são os riscos que estão envolvidos nessas atividades que a gente está analisando. Primeiro ponto, se eu não conheço um risco, como é que eu vou me proteger dele? A primeira coisa, eu preciso conhecer.
todos os riscos que estão envolvidos. Parece meio trivial, né? Pô, mas como assim eu faço uma atividade e não conheço os riscos? É mais comum do que parece. Tá? Precisa conhecer. Tá? E avaliar. O que é avaliar? Avaliar a severidade desse risco. É muito provável, pouco provável que aconteça um acidente envolvendo esse risco. E se acontecer, é muito problemático, pouco problemático, o dano é pequeno ou é grande? Tem que fazer essa avaliação. Né? E aí a gente vai procurar implementar ações para mitigar ou para eliminar essa exposição. Depois disso a gente vai avaliar, né? Ver se elas foram efetivas, se a gente precisa modificar, se a gente precisa atualizar. Né? Para quem é da administração ou gerenciamento de projetos, vai talvez perceber uma semelhança com um ciclo PDCA. E é um ciclo PDCA. Tá? É planejar, é executar, né? É avaliar, né? E revisar. Tá? Então, isso aqui, né? A NR1, nessa sua revisão, trouxe, né? O ciclo PDCA para dentro da segurança do trabalho. Só a gente trocou ali as letrinhas. Né? Não ficou uma sigla bonitinha que nem PDCA. Né? É o ciclo IAIM, né? Ficou chato. Então a gente chama de PDCA aplicado à segurança. Tá? Mas é um ciclo de gestão, né? Assim que a gente vai avaliar, né? E poder fazer a gestão dos riscos. Né? Eu botei aqui, né? Quanto que isso é necessário, né? Para poder fazer essa avaliação. Né? Quando tu precisa do apoio especializado. Né? Então essa avaliação, né? Quando eu digo avaliar o risco, não é simplesmente, eu acho que pode acontecer. Eu acho que nunca vai acontecer. Aqui a gente entra na tecnicidade da coisa. Aqui entra engenharia no assunto. Tá? Engenharia a gente não faz com achismo, a gente não faz com astrologia, né? Não é com esoterismo. A gente trabalha com bases técnicas, conhecimento científico e metodologia aplicada. Então, como é que a gente vai avaliar um risco? Identificar, tu vai ver o posto de trabalho e vai identificar quais são os riscos que estão envolvidos. Mas como tu avalia? Grau de exposição, né? Probabilidade de ocorrência, tá? E severidade da ocorrência. Que metodologia tu vai usar? Vai depender de cada profissional, a metodologia que ele vai empregar, né? Mas ele vai, né, avaliar e fundamentar essa avaliação. Tá? Isso aí é o que um engenheiro vai poder ajudar a empresa a fazer essa avaliação, identificar e priorizar aqueles riscos que oferecem gravidade maior, né, tendência de ocorrência, né, e uma intensidade, né, do impacto. Então, basicamente a gente monta uma matriz, né, onde a gente multiplica os pesos e aí a gente vai definir quais são aqueles riscos prioritários, né, e aqueles que são, né, os mais alarmantes. Né? Porque às vezes a gente pode ter um risco com uma chance de ocorrência baixa, mas uma severidade de impacto muito alta. Então, a chance de ocorrência é baixa, mas se ocorrer, morte. É importante? É. Porque não tem segunda chance. Se chega a acontecer, é morte. Não é assim, não é quebrar um dedo, tomar um susto. Não, se ocorrer, morte. Então, eu lembro de uma situação que era abertura, eu não vou usar bem os termos, mas quando se faz o aço, é preciso abrir o forno para vazar o aço líquido. E tem uma função, que é o operador, que é o cara que abre a válvula. Como se abre a válvula? Se entra embaixo do forno com uma lança de oxigênio e se sopra oxigênio no fundo da panela e abre um furo na panela e aí começa a vazar aço líquido a 1800 graus. Tem outro jeito de fazer? Não. É feito assim. Se tivesse outro jeito, já se faria. Mas se faz assim. E ali é uma atividade que tem um risco de morte. Se ocorrer o entupimento da lança dele, o que acontece? Morte. Não tem outra opção. É morte. Porque vai cair todo o aço por cima dele. O aço líquido.
Já aconteceu isso alguma vez? Na Gerdau, na usina onde eu atuei, aconteceu em 1970. Depois nunca mais aconteceu. Acho que foi dali que eles estabeleceram as medidas de controle para que isso não acontecesse mais. Então já vão mais de 50 anos, não teve mais ocorrência, mas ele segue sendo um risco mapeado, porque se acontecer, a consequência é morte. Então, possibilidade de ocorrência é baixa, mas a severidade no caso da ocorrência é altíssima. Então é um risco que não pode, né, considerar que não existe mais, ele está superado. Os riscos têm que estar continuamente mapeados, tem que estar dentro do inventário de riscos. A gente precisa ter isso aí. E para a gente poder ter esse mapeamento, a gente poder ter esse sistema de gestão, o fundamental é que a segurança seja encarada como uma ferramenta de gestão, né? Que ela esteja inserida dentro das empresas como parte integrante do sistema de gestão. A gente ter o sistema de gestão, a gente ter o GRO integrado. A gente não ter o GRO apartado, a gente ter o GRO dentro do sistema de gestão, para a gente mostrar e enxergar a segurança como diferencial estratégico, né? Não como uma mera conformidade, mas a gente entregar a segurança como ferramenta de gestão, como diferencial, né? Ter a segurança dentro do sistema de gestão, mostrando que fazer segurança te faz gastar menos, tem um custo menor, tu vai ganhar produtividade, tu vai ganhar, né, custos evitados com acidentes que não ocorrerem. Então, para isso, o GRO ele tem que estar dentro do sistema de gestão da empresa. Isso é importantíssimo, não ser tratado de forma separada. A segurança tem que ser vista como produtividade, ela tem que ser vista como custo de mão de obra. Todos esses indicadores, todos os KPIs que uma empresa tem, ela tem que olhar também a segurança junto. Tu pega lá uma indústria, ela vai olhar CMO, né, custo de mão de obra, ela vai olhar custo de manutenção, ela vai olhar consumíveis, ela vai olhar custos de instalação, utilidades. Tem que ter segurança também. Ela tem que olhar a segurança junto. É importante ter, né, indicadores-chave de segurança também. Não só tempo sem acidente, não somente isso. Tem que ir além. Isso é bastante importante. É a forma da gente estabelecer, né, o que eu falo quase sempre, né, a questão da cultura preventiva. É esse dia a dia das empresas. Isso aqui vai impactar diretamente, né, na redução dos afastamentos, né, na diminuição do FAP da empresa. Isso vai reduzir também os seus passivos, os seus processos. A gente não tendo ocorrências, a gente vai conseguir evitar todos esses custos. A gente vai ter um ambiente propício para uma maior produtividade, onde o colaborador se sente valorizado, né, na sua plenitude, na sua integridade, né, onde ele não está trabalhando só pelo salário, ele está trabalhando pelo salário e porque naquela empresa onde ele trabalha, ele é valorizado, ele é cuidado. Isso faz muita diferença. Consegue motivar a pessoa a produzir mais, porque ela se sente valorizada como ser humano. Tem alguém preocupado não só com o que ela entrega, mas preocupado com a vida dela. Isso aqui é muito importante. E, inevitavelmente, isso aqui é bom para a reputação da empresa. Uma empresa que se preocupa, uma empresa que presta assistência, uma empresa que ela abraça a segurança, se preocupa com a saúde dos seus trabalhadores. Esse erro aqui, que é um dos erros mais comuns, né, a questão da terceirização da segurança. Então, às vezes, é aquilo que eu comentei, né? O empresário ele tem que colocar a pele para jogo, ele tem que arriscar a própria pele. Não pode simplesmente terceirizar. Segurança, eu contrato um engenheiro, um serviço de segurança e
Deu? Não, não é assim. Não é assim que constrói cultura. A empresa, claro, cada empresário pode fazer como quiser na sua empresa. Não sou eu aqui que vou dizer o que é o certo. Mas não vai construir cultura. Tá? Vai estar exposto àquela série de riscos ali. Né? E eventualmente vai estar exposto, né, a eu e meu colega a gente aparecer lá. Né? Então, geralmente não é legal quando a gente aparece. Né? Então, que é o fato aqui, né, de só agir quando tem fiscalização. Conseguir comprovar ali uma conformidade momentânea, né, isso não é segurança. Tá? Às vezes a gente passou numa fiscalização, passamos numa auditoria. Nós somos um ambiente seguro? Não. A maioria das vezes essa é a resposta. Então, um ambiente aí que vai estar propício, né, à ocorrência aí de acidentes. E outro, que agora, com a nova NR1, a gente talvez comece a enxergar de forma diferente, né, é ignorar, né, os riscos ergonômicos e psicossociais. Tá? Principalmente os psicossociais, né, e organizacionais. Agora, com a nova redação da NR1, não vai mais poder ser negligenciado, né, esses riscos. E que bom que agora são de fato reconhecidos como riscos. Esse é um grande ganho, né, com a nova NR1. Isso aqui é extremamente importante. E a cultura de segurança, ela só vai se fazer presente, né, e vai se fazer funcional quando a gente tiver essa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade vale para todos, né? Para o trabalhador, para o empresário, para o supervisor, para o gerente, para todos, né? Que é sair da mentalidade reativa e ir para a mentalidade preventiva, né? Enxergar a segurança de forma integrada, não meramente como algo isolado, que tem lá uma mesinha num canto escuro, lá num escondidinho, que é onde ficam as pastas. Segurança não pode mais ser vista assim. Enquanto ela for vista assim, a gente vai continuar vivenciando os cenários que a gente vê hoje. As normas são importantes? Claro que sim. As obrigações trabalhistas são importantes? Claro que sim. Mas aí eu pergunto, elas são suficientes? Claro que não. Senão não teria tanto acidente. A gente não teria 700 mil mortos, 700 mil acidentes, 2.500 mortos. Então, é necessário? É, mas não é suficiente. Tá? Então, a gente precisa ir além. Não é abrir mão das normativas, não é ser contra a necessidade de conformidade. Muito pelo contrário. Isso é, como eu digo, é o feijão com arroz. Tem que ser feito. Imagina se não fosse feito. O cenário ia ser muito pior. Ia ser um pandemônio. Então, é importante? Claro que é. Mas o passo seguinte, o salto para a evolução, é essa mudança de mentalidade. Enquanto não houver essa mudança de mentalidade, a gente vai seguir correndo atrás de papel e acidentes vão continuar ocorrendo. E vidas vão continuar sendo ceifadas. Porque aquela coisa, a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é loucura ou estupidez. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que começar a agir de forma diferente. Não dá para querer fazer as coisas mudarem sem mudar as nossas ações. E por onde se começa? A primeira coisa é diagnóstico. Conhecer a realidade da tua empresa. Verificar se de fato tu conhece todos os riscos que estão envolvidos nas atividades da tua empresa. Estão mapeados ou não? Tem risco em alguma função que não está sendo computado? E a severidade desse risco? Qual a probabilidade de ocorrência? Qual é o dado histórico desse tipo de acidente em empresas semelhantes à minha? Tem que fazer essa pesquisa. Quem é que vai fazer? Profissional legalmente habilitado para isso. Então a gente vai fazer esse diagnóstico inicial, vai ver qual é a situação, fazer uma ressonância magnética
da empresa, de todos os riscos. Vamos avaliar tudo. É um trabalho extenso, sim, função por função, posto de trabalho por posto de trabalho, todos os riscos envolvidos. Isso é um diagnóstico completo. E quantificar esses riscos. Não adianta só fazer uma lista. Não é ir lá numa prancheta, pegar, botar risco isso, risco aquilo. Não, não é só isso. Mas é fazer a avaliação também. Para depois poder montar o plano de ação prioritário. Onde a gente vai conseguir mitigar aquilo que é crítico. Isolar, fazer de forma diferente. Muitas das vezes a gente pode resolver o problema da exposição a um risco fazendo uma atividade de forma diferente daquela que a gente faz. A gente pode pegar e mudar um layout de uma operação industrial, de uma operação comercial, tu já pode resolver o problema. Daqui a pouco uma atividade que tu está fazendo e que tu expõe o colaborador a um trabalho em altura, muda o layout, tira ele da altura. Precisou investir em alguma outra coisa? Não. Uma alteração de engenharia, tu eliminou o risco. Se não tem mais altura, não tem mais risco de queda. Em altura. Tem risco de queda ainda, mas não em altura. Então, são ações aí que a gente precisa priorizar no plano de ação. Depois, com isso, a gente consegue buscar o engajamento da equipe, com os treinamentos, com as capacitações, para promover e disseminar essas mudanças que foram promovidas no plano de ação, e a gestão contínua, onde a gente vai avaliar essas mudanças, onde a gente vai fazer a verificação da eficácia dessas mudanças, se elas de fato estão surtindo o efeito desejado ou não. Às vezes as mudanças podem ser feitas com as melhores das intenções, mas quando tu vai fazer a verificação da eficácia, tu vê que elas não são de fato eficazes. Elas são bonitas, elas são poéticas, mas elas não resolvem o problema. O que tem que fazer? Uma nova análise, um novo plano de ação e executar de novo. O que é isso? É o PDCA. O PDCA a gente roda uma vez só? Não, a gente roda ele continuamente. Tem que estar sempre promovendo a melhoria contínua. Então, é isso que a gente faz na gestão contínua de segurança. E aqui, uma avaliação bem rápida sobre segurança nas empresas. Pensem só mentalmente. E a resposta é simples, é sim ou não. Não tem depende. Eu, como engenheiro, a minha resposta padrão sempre é depende. Mas, aqui nesse caso é para ser sim ou não, no nosso jogo aqui. Atividades críticas da tua empresa, elas estão mapeadas? Sim ou não? E talvez alguém me diga, eu nem sei o que é crítico. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí a gente está um estágio atrás. Tá? Mas se tu sabe quais são as críticas, tá? As atividades críticas, os riscos delas estão mapeados? Sim ou não? Pense. Os riscos dessas atividades, eles estão formalmente identificados? Formalmente identificados não é dentro da minha cabeça, não é isso é coisa do meu técnico de segurança, não, é formalmente documentadas. Ou seja, se bater uma fiscalização, tu consegue provar que estava documentado aquele risco? Essa é a pergunta. Tem procedimento definido para as atividades? Tem aquele papelzinho onde está escrito como que deve ser feito a atividade? O que precisa para fazer a atividade? Como que faz? Colocar papel na impressora. Primeiro, abra o pacote de papel, puxe a gaveta da impressora, coloque o papel. É assim, passo a passo, realmente.
Tem atividades que precisam ser descritas assim. Eu tenho isso. Claro que esse exemplo, a gente não vai imaginar que vai ocorrer um acidente nisso. Mas vamos pensar, troca de um cilindro de gás numa máquina de solda oxiacetilênica. Como que se faz? A operação de uma solda acetilênica. O que abre primeiro? O oxigênio ou o acetileno? Ou tanto faz? Não é tanto faz, tem uma ordem. Qual que eu abro primeiro? Tem que estar procedimentado. Não pode depender do seu José ensinar o Paulo, que ensina o Zequinha, que passa para o Zezinho até o dia que eles explodem o cilindro. Porque um era meio surdo e escutou acetileno e achou que era oxigênio. Tem que estar procedimentado. O que tu faz primeiro? Então eu sempre dou esses dois exemplos, mas é que até para trocar papel de uma impressora pode acontecer. Mas o que pode acontecer com papel? Tu pode cortar a mão com papel. Sim. E tu pode ser afastado por ter cortado a mão com um papel. E aí teu FAP vai aumentar. E aí tu vai pagar mais RAT. Por quê? Troca de papel. Ah, mas o que ela não observou? Aí vão te perguntar, mas tu treinou teu funcionário para fazer isso aí? Não, achei que não precisava, é uma coisa tão simples, tão trivial. A regra do jogo não é essa. A regra do jogo é que tu tem que treinar, capacitar e dar as condições necessárias para fazer a atividade de segurança. Se isso não acontecer, paga. O pessoal deve estar pensando assim, que sacanagem. Concordo. Opinião minha, pessoal, concordo com é sacanagem. Mas, como eu disse também, a gente tem as pessoas mal intencionadas. Então tu tem que, como empresário, pensar na segurança, mas pensar de forma inteligente. Tu tem que te blindar também dessas situações. Tu tem que comprovar que tu deu todas as condições, que tu deu o treinamento para que aquela pessoa executasse em segurança. Tá? Então, ter os procedimentos definidos. Tá? Os trabalhadores foram treinados adequadamente. Tu tem que comprovar. Como é que eu posso comprovar? Uma lista de chamada? Mas o colega assinou por ele. Acontece. Ação trabalhista, onde o acidentado diz que não recebeu o treinamento. O pregador faz o quê? Não, mas ele treinou sim. Aí vem a ata lá do treinamento. O cara liga lá pro técnico. Cara, me traz a ata do treinamento. Aí vem lá a ata do treinamento. O nome lá do Zezinho e um rabisco do lado. O que o Zezinho diz? Não fui eu que assinei. E aí? Quem é que vai pagar? Uma chance só para vocês. O empresário que vai pagar. Vai ter que, de algum jeito, provar que tu treinou ele. O que tu pode usar? Uma foto, um vídeo. Pode, não tem problema nenhum. Se for vídeo, né, câmera de monitoramento, tem que estar na convenção coletiva também. Então não pode filmar o empregado sem avisar ele que ele está sendo filmado. Não vai tomar outro cravaço. Então, são pontos importantes. Isso aqui, tem muita empresa que perde as ações porque não consegue provar que o trabalhador foi treinado adequadamente. Tu tem que provar. E aqui o provar é prova material. Não é, vou chamar a turma lá para todo mundo dizer que ele estava na turma. Qual é a probabilidade de tu encarar que todo mundo esteja falando a verdade e não se sentindo pressionados pelo patrão a dizer que o coleguinha estava no treinamento? Não tem o mesmo valor. Prova material. Tá? Tem que ter a prova material de que tu deu o treinamento. E tu tem supervisão efetiva das tuas operações? Consegue provar que tu tem supervisão efetiva? Isso aqui é importante. E eu digo para vocês, são cinco perguntas. Se
qualquer resposta para qualquer uma delas, independente do sim ou não, mas se tu teve dúvida em responder, tu tem riscos ocultos, tá? Tu tem riscos não controlados na tua operação, independente se tu respondeu sim ou não. Porque se tu respondeu não, tu tá ciente de que tu não está controlando. Se tu disse sim, ótimo, uma estrelinha para ti. Agora, se tu não faz ideia, aí, meu amigo, aí tu tá com problema. Aí tu tá com problema. Porque se aconteceu algo, um evento, tu não sabe se tu tá seguro ou não, juridicamente falando. Tu não sabe para que lado que tu vai correr. Então, se tu teve dificuldade para responder, tens problemas. E para tentar resolver isso, tu pode trabalhar com o diagnóstico para fazer um mapeamento completo desses teus riscos, a elaboração dos laudos e dos programas. Eu falei muito do PGR, e do GRO, mas a gente tem também o PCMSO, que eu não entro muito, porque como engenheiro que sou, não apito nessa seara. Aqui a gente fala mais da medicina do trabalho, então aqui a gente está falando na figura da equipe de saúde do trabalho, mas é outro programa importantíssimo. E nesse tripé do apoio técnico, o treinamento e capacitação é fundamental, tanto para a gente desenvolver as questões organizacionais, para a gente desenvolver a questão da cultura do comportamento seguro, como para os treinamentos dos novos equipamentos, das novas diretrizes. Então, treinamentos e capacitação, sempre que a gente trabalha na difusão do conhecimento, é quando a gente consegue ter a força de trabalho mais qualificada e mais consciente. E qualquer um desses pontos aqui, a gente tem que encarar isso como um investimento, porque dessa forma tu vai estar conseguindo proteger a empresa desses eventuais custos que estão associados a um acidente. Então isso aí é bastante importante. E o que está em jogo, 70%, eu botei ali, das ações trabalhistas, elas poderiam ser evitadas com documentação adequada. Ou seja, aquela questão do treinamento é tu conseguir provar que tu fez. Quando tu não consegue, é que a coisa avança para o litígio. E aí tu vai para a seara judicial. Mas tu conseguisse provar desde o início, daqui a pouco aquela ação trabalhista nem fosse proposta. Já se encerrasse ali num acordo, alguma coisa assim, porque o próprio advogado do sindicato ou da parte veria que não teria chances de prosperar. Quando tu tem provas concretas de que a atuação foi correta, que tu deu o treinamento, deu as condições, deu os equipamentos. Então, tudo que ele iria alegar numa inicial, ele já se vê prejudicado. Ele não vai conseguir prosperar, não teria ação. Então, em torno de 70% das ações poderiam ser evitadas. O custo oculto do acidente de trabalho, que a gente tem aí estimado em 4 vezes o custo em relação aos custos visíveis, que são aqueles custos previdenciários, de benefício, do afastamento, atendimento hospitalar, os ocultos em torno de 4 vezes. E essa estatística aqui de que 90% dos acidentes são preveníveis, é uma estatística da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, porque se tivesse tido uma gestão de risco efetiva, o acidente não teria ocorrido. Quando a gente vê que existe a ausência da gestão de risco. Eu até poderia... Até vou comentar. Casos em que... Um caso em específico, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu não posso falar o nome da cidade, mas é uma cidade
da fronteira oeste. E certa vez nós fomos acionados para um local de acidente de trabalho. Eu e o meu colega Flávio, que está aqui. E nós nos deslocamos para o atendimento e sabíamos que tinha um óbito. E quando nós chegamos lá, a princípio é um acidente de trabalho e tal. Então, quando a gente sai para o atendimento, eu já vou preparando mais ou menos assim o que eu vou visualizar. Né? Mas claro que a gente avalia todos os vestígios, a gente não, vamos dizer assim, a gente não compra versões. Então a gente chega e avalia tudo. Mas já vou imaginando coisas assim que eu não posso esquecer de jeito nenhum. E vou trocando ideia ali com o meu colega também, coisas que nós não podemos, né, nos furtar de fazer. E quando a gente chegou lá, a princípio então um acidente de trabalho, um acidente de eletropressão, era com eletricidade artificial. Trocando em miúdos, ele tomou um choque. Tá? A gente vai usando linguajar técnico, mas ele tomou um choque, ele fritou. E a princípio era um acidente de trabalho, né? Média, não era alta tensão. E a gente começou a analisar o cenário, né? A vítima ela estava dentro de uma casa de interruptor de alta tensão. E alguns conhecidos aqui sabem dessa história. E a vítima estava dentro dessa casa do interruptor de alta tensão. Quando eu adentrei o local assim para olhar, e antes de adentrar o local eu me certifiquei que eu podia entrar, a gente fez a análise preliminar de risco para eu não me colocar em risco e também eu não colocar o Flávio em risco. Né? A gente fez a análise preliminar e eu olhei assim, e aí eu lembro que eu disse para o Flávio, o que esse cara está fazendo aqui dentro? Qual é o trabalho dele? Porque naquele ambiente, só se ele fosse da concessionária. E ele não era da concessionária. Ele não estava com a roupinha da RGE. O que ele estava fazendo lá dentro? E aí, naquele momento, tudo se desenhava para um acidente de trabalho. Estava o pessoal comovido, né? Que era um acidente de trabalho. Gera uma comoção nas pessoas, nos colegas, enfim. Mas o ponto é, aquilo não foi um acidente de trabalho. Porque ele estava... Atividade do indivíduo. Alambrador. O que um alambrador faz? Um alambrador, ele estica arame, ele faz cerca. Né? Ele bota morão, ele puxa o arame, ele estica, faz a cerca. Tá? Esse era o trabalho do indivíduo. Não era a minha função verificar se ele tinha vínculo, mas verifiquei se ele tinha vínculo. Tinha vínculo, estava tudo certinho, era uma empresa terceirizada, que a propriedade rural lá tinha contratado. Tudo certo, mas ele foi contratado para fazer uma cerca. E o que ele estava fazendo? Dentro de uma casa de um interruptor de alta tensão. Tem alguma coisa a ver com a cerca? Nem se a cerca fosse elétrica, né? Porque era alta tensão. Ele estava roubando os condutores de cobre. Então ali naquele momento a gente descaracterizou o atendimento como acidente de trabalho e passou a tratar só como um local de morte, né, violenta. Só isso. Mas se criou todo uma comoção no pessoal da propriedade, da própria empresa, que era um acidente de trabalho. Não, mas ele estava trabalhando. Não, ele estava delinquindo, ele estava roubando. É diferente. No horário de trabalho ainda por cima. Então ele estava roubando no horário de trabalho. Então não se deve roubar condutores de eletricidade, se tu não tiver um mínimo conhecimento técnico. Tá? O que ele fez foi uma estupidez absurda. Foi até difícil a gente fazer as fotos, né, Flávio? Então, mas se criou toda uma situação. Mas por que eu trago esse caso? Vejam bem. O cara, eu disse, o indivíduo estava roubando, cometendo um delito, certo? Não vou atender como acidente de trabalho, beleza? Mas aí vem as implicações para o empresário. Claro que naquele momento lá eu estava como perito criminal, então não era minha preocupação passar isso para o empresário. Mas depois
pensando e conversando com meu colega na viatura, eu disse para ele, o dono disso aqui vai se incomodar. Os dois, o da empresa e o dono da granja. Os dois vão se incomodar. Por que os dois vão se incomodar? Alguém faz ideia? Foi um cara que ele contratou para alambrar, o cara foi lá e roubou. Beleza. Mas se não fosse um cara roubando, se fosse qualquer outro, como é que ele conseguiu entrar na casinha do interruptor de alta tensão? O proprietário tem que garantir que a casa fique fechada. Só a concessionária de energia elétrica pode acessar. Só ela tem a chave. Então ele não garantiu a proteção do equipamento. Qualquer outra pessoa podia ter morrido. Então, um cara que entrou lá, roubou, morreu e o empresário vai pagar. Vai mesmo. Porque poderia qualquer outra pessoa ter morrido. Ou ter acontecido qualquer outra coisa. Por quê? Porque tu não provou, olha, mais do que provar, né? Tu não fez, tu não garantiu a impossibilidade de acesso àquele local. E era tua obrigação garantir a impossibilidade de acesso. Então, esse é um caso que eu sempre comento, porque foi um caso assim que me marcou por duas coisas, né? Essa questão de que a gente desqualificou o local, a gente trocou a forma da perícia, mas depois eu fiquei pensando no empresário, que nem estava lá. Ele contratou uma empresa, tudo certinho, achou que estava fazendo tudo, né, como o pessoal costuma dizer, né, tudo nos conformes, né, e depois se vê surpreendido por uma ação trabalhista. Mas como assim? O cara estava roubando dentro da minha propriedade e eu que estou errado? Acontece. Acontece e acontece bastante. E não tinha arrombado? Da casinha, a gente olhou isso e isso depunha contra o proprietário, porque não tinha sinal algum de recenticidade do arrombamento. Era algo que já estava aberto há bastante tempo. Então, ele até daqui a pouco poderia se valer do nosso laudo oficial para dizer que o indivíduo havia rompido o obstáculo para acessar, né? Mas não era o caso, porque inclusive a gente consignou no laudo que não havia sinal de recenticidade do arrombamento. Então não foi uma entrada com rompimento de obstáculo. Então, isso, quando a gente faz o laudo, a gente tenta materializar, né, a verdade que a gente encontra lá no momento. E aí, isso foi uma coisa que eu fui comentando com meu colega, que eu disse, cara, esse proprietário rural vai se incomodar. O cara vai se incomodar. Pessoal, gestão de risco é decisão de gestão, tá? Risco tem em qualquer operação. Tá? Porque assim, às vezes o pessoal me pergunta assim, tá, mas e não tem como a gente eliminar o risco? É difícil. Vez ou outra a gente troca o risco. É mais ou menos assim quando eu explico para os meus alunos, né, a questão de energias. Energias, a gente tem diferentes formas de energia, mas a gente não cria nem destrói energia, a gente só transforma elas. Então transforma energia cinética para energia potencial, para energia térmica, para energia mecânica, mas a energia total é sempre a mesma, né, que é o ΔE é igual a zero. Tá, então a energia é sempre a mesma. Risco é a mesma coisa, sempre vai ter. Tu pode às vezes trocar um por outro. Um que tem um menor potencial, um que tem uma menor severidade, mas é muito difícil tu conseguir eliminar. O que tu precisa fazer é gerenciar o risco. Então, mapear a atividade, identificar o risco e pensar como eu vou minimizar. Porque assim, a gente precisa interagir com o perigo. A gente não consegue fazer nenhuma atividade laboral sem interagir com o perigo. E o que é o risco? O risco é o quanto a gente se permite se expor ao perigo. Mas desde o momento que a gente sai de casa, a gente já está se expondo. A gente já está
convivendo com o risco. Então a gente precisa gerenciar esse risco. Tá? E a gente não pode, de forma alguma, ignorar o risco. Tá? Então, ignorar o risco não resolve o problema. Aquela coisa assim, vou fechar os olhos, não estou vendo, que os olhos não veem, o coração não sente. Para a segurança não funciona. Tá? Não vai dar certo. Tá? O que vai resolver é estruturar uma gestão integrada, tá, de segurança junto à gestão do teu negócio. Tá? A grande diferença está em como a empresa trata os riscos. Tá? Se ela não gerenciar os riscos, a probabilidade dela sofrer impactos financeiros é muito grande. Eu não vou entrar nem nos outros aspectos, falando especificamente dos financeiros, mas é muito, muito grande. E a gente poderia ficar horas falando, mas eu prometi que não ia fazer uma coisa muito pesada nem extensa demais, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, dessa experiência, né, como eu sempre digo, a experiência de quem conhece como as coisas acontecem quando a segurança não é observada. Eu digo assim, hoje eu tenho uma experiência, além da experiência industrial prévia, hoje eu tenho a experiência de saber e de conviver, de ver, de tocar, de manipular, né, o que acontece quando as coisas dão errado. E realmente são consequências trágicas, são consequências tristes, né, mas que a gente precisa encarar isso com a seriedade que precisa, né? A seriedade necessária. Né? Então, eu trago essa fala que a gente precisa ir além da norma. Né? A gente precisa pensar em segurança como gestão. Tá? Enquanto não houver essa mudança de chave para a gestão, a gente não vai conseguir consolidar uma mudança de comportamento, tá? E uma mudança de cenário para a gente reduzir aí a acidentalidade aí das nossas operações. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.